Olá, tudo bom? Graças a Deus. Eu quero nesse momento convidar você que você abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 8. Nós lemos assim: portanto agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, aqui nós temos um panorama jurídico que eu quero trazer para fazer um enxerto, para você entender aquilo que está em Cristo é uma nova criatura. Sendo desse jeito e sendo desta forma, você vai precisar entender uma questão jurídica para poder você ter uma noção do que é estar em Cristo Jesus. O réu primário, uma pessoa sentenciada, um ato errado, preso e condenado. É o nosso estado, preso e condenado. Jesus é o nosso advogado, sem dúvida. Nesse meio termo que nós temos um advogado, passamos a causa e assinamos uma carta de autorização dele negociar ou gerenciar o nosso processo. Esse processo caminha-se ao juiz, ou seja, foi condenado uma pena, então chega agora com o advogado, vai conseguir descobrir o sexto ou terço da pena. Isso vai depender muito para poder mudar o regime onde você terá direito a algumas regalias que a justiça nos proporciona. Então, o que acontece? Nesse intervalo, é muito propício você vencer. Isso por causa do seu comportamento. Isso por causa da sua conduta familiar. Isso por causa do apoio da sua família. Isso é tudo levado em conta. Obviamente o juiz, analisando o seu processo, ele agora começa a projetar um meio de mudança do seu regime. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Estar em Cristo é uma posição de um réu liberto, em um estado de condicional. É um regime de onde você passa agora a receber. É uma analogia. Estamos fazendo uma analogia ao caso, para que você entenda o processo de estar em Cristo. Não há condenação. Ou seja, uma vez que você já foi condenado, em Cristo Jesus você está liberto pelo poder da graça. A graça em si, ela tem é como se fosse uma caixa preta, deixa eu dizer desse jeito, onde ali vai estar tudo registrado sobre a sua vida. Está em Cristo, onde está tudo possuidamente guardado, possivelmente guardado, de uma maneira onde todos os seus processos, todas as suas atividades estão reveladas ali dentro. Mas em Cristo está tudo travado. O advogado agora vem em Cristo, como é o Cristo, ele faz uma mudança do seu regime e te leva você para uma área onde você terá um acesso mais privilegiado, onde você terá uma apenas com menos rigor, aonde é o processo de separação, o processo da regeneração em Cristo Jesus. Esse processo tem um tempo, tem um período, porque lá na frente já vai ser vistado uma probabilidade de uma mudança de um regime aberto. Entende? Quando você tem já essa mudança, então você tem um período da sua regeneração, que é Jesus quem faz.
Ele regenera, justifica e apresenta ao Pai. Esse processo é demorado, dependendo da pena que você fez, dependendo do estado de sujeira que você estava antes de conhecer o Evangelho. E é muito interessante você entender que esse período que você está em Cristo é um processo de cheguei, é um processo onde você está se apresentando como um novo decidido, é um dos piores processos que você possa imaginar. Para muitos, para mim, para outros, pode ser o melhor, mas eu vejo de uma maneira igual. Sentenciado, todos são iguais. Nada se muda, ou melhor, se acrescenta. É nesta hora que os seus hábitos, você já jejuou, você sabe quando você jejua pela primeira vez, você tem um processo de não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou conseguir, e entra aquele estado do desespero emocional. E vamos partir para uma linha de raciocínio, um ano, para você entender o que de fato está sendo cobrado de você e em você. Não adianta tentar, numa hora como essa, tentar justificar ou cobrar de alguém algo que você é que fez, você que é o responsável. Quem está em Cristo, eu estou em Cristo, eu estou num processo mais avançado, entende? Mas eu estou em Cristo, eu estou na liberdade condicional, entendeu? Eu já tenho uma área reservada onde já tenho uma certa convicção do que é isso que eu quero. Então, as tentações, o desejo carnal, o desejo que vem pela mente, o desejo que vem pelos olhos, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, já está como em um caderno anotado. Ou seja, eu já sei disso. E eu sei que eu tenho que passar por esse processo. Esse processo é inevitável. É necessário passar por ele para alcançar nele uma possibilidade de uma libertação completa. Nesse processo, eu vou ter 1000 coisas a fazer para provar que eu estou em Cristo Jesus. E é nisso que gera um grande perigo na nossa vida. É quando nós queremos ressair por demais. E cometemos um erro muito grande. Querer ser o melhor. E nessa hora não é um bom negócio. Porque estar em Cristo Jesus é uma área muito extensa. É uma dimensão de liberdade que não tem como você calcular. Estar condenado é uma área também perigosa. Por que perigosa? Porque você não tem direito a nada. Preso em Cristo Jesus, você tem todo o direito. Preso e morto em Cristo Jesus, até que defendemos é que até depois da morte nós somos mais do que vencedores. Volta aqui para você entender que um preso na sua condicional, no seu regime periódico, ou seja, é aquele que te dá a transição de uma regalia, quando o advogado emite um processo ao juiz, fazendo um requerimento de uma mudança de regime, esse processo é atualizado, o juiz analisa, isso tem um período de 30, 60 a 90 dias, e o juiz pode dar um favorável a você. O juiz dará um favorável a você, e esse favorável vai cumprir-se o quê? Vai acontecer o que nesse favorável? Ele assinando, ela volta para o presídio, e o presídio tem um tardar horas para poder cumprir essa ordenança. Chegou hoje, ele também, alguns têm a sua liberdade, toda a liberdade tem o seu poder de ousadia. Toda a liberdade tem o seu poder de ousadia. É por isso que precisa ser cauteloso. O funcionário, a diretoria do presídio que você está sentenciado,
ela recebe hoje e pode mandar você amanhã para um outro regime, semiaberto. No semiaberto, quando você chega, obviamente, isso é para ser obedecido de imediato à ordem jurídica. A ordem do rei, da lei, ela tem que ser acatada imediatamente. Mas, como eu disse, todas as suas regras têm a sua exceção e o exagero das suas exceções. Muito se excede com muita probabilidade de segurança em si mesmo. Mas, dependendo de um advogado, ele vai, ele reivindica e ele só sai de lá com o processo cumprido, com a ordenança do juiz feita assim. Aqui tem outro ponto interessante que eu falo do novo convertido. O que está em Cristo está passando por aquela toda a luta da sua natureza humana, a cobrança, como no jejum, a sede, como no jejum, a fome, como no jejum, minha cabeça está doendo, eu estou vendo uma coisa. Isso depende muito. Como no novo decidido, chegando agora na congregação, ele quer se sentir talvez o mais tímido, talvez o melhor de todos. Até o seu glória, muitas das vezes a sua satisfação, pode se ressair com muito mais potência. Você até isso é vigiado? Infelizmente isso acontece. E isso é conserto também. Isso é muito bom que aconteça, porque isso pode modelar, isso pode mudar a sua maneira de ser. Porque nós estamos no meio de gente. Além de estarmos em Cristo, estamos no meio de gente, não é de animais. Pessoas com liberdade de pensar, de agir, de olhar e entender tudo o que você faz. E analisar minuciosamente, até por demais. Analisam até por demais. E por esse motivo é muito necessário você entender que ser uma nova criatura não tem condenação. O favor disso tudo é que não tem condenação. Passando para a área agora, que você venceu com o sexto ou com o terço da pena, você venceu a sua liberdade condicional. Mudança de regime. Seu comportamento está relacionado exatamente ao que você merece. Um bom filho, uma boa mãe, um bom filho, uma boa obediência aos seus pais, obedece todas as regras do regime, então você agora está num novo regime. Por que fala de paz se você está preso? Porque você tem visita. E a contagem da sua visita também, isso é tudo levado em consideração ao seu processo, na mudança e na rejeição da mudança. Agora você no novo regime, você vai ser muito mais observado, porque é dali para a rua. É um passo forte. Ali você vai conseguir ver uma área mais livre, já vai estar perto da rua, a buzina do carro vai estar aos seus ouvidos, você vai ter acesso às pessoas que você nunca viu. Quem sabe o colega hoje tem mais facilidade de chegar perto de você. Também os desejos carnais. Os desejos carnais. Você que foi escravo de droga, você que tinha gente ao seu lado, amigos, pessoas que lhe devem favor, e nessa hora pode ser tudo maquinado na sua cabeça. E se você não tomar cuidado, você pode voltar através daquilo que está. Tiago fala isso melhor do que eu, muito bem melhor. Tiago, ele diz de onde vêm as guerras, Tiago capítulo 4, ele diz de onde vêm as guerras e peleja dentre vós. Não sabia disso? Que é do membro que você tem, a guerra interior que você tem. Então é aí que gera uma polêmica. Você está me entendendo? É aí que gera um problema grave. Eles são cobiçosos, são espancadores. Entendeu? Ele começa a criar, Tiago começa a criar um processo regimentador. Ou seja, um processo onde você vai ser exigido ou cobrado de você a pensar e analisar com essa conformidade. Agora você está vivendo um equilíbrio completamente diferente. Agora você passou na prisão, passou no estado do regime fechado,
e agora você foi vencer o regime semiaberto. Você venceu o sexto, eu não sei, ou o terço, eu também não sei. Mas eu sei que você foi beneficiado pela sua conduta boa. Não vou dizer nem a 100, eu vou dizer a boa. Não vou dizer nem a nota 10, vou dizer a boa. Porque ele deu o direito, que nesse caso, na altura desse campeonato, não interessa o nível, interessa que você passou. Será que não interessa? Sim, interessa. Você precisa, se você passou perfeito, se você se esforçou muito para passar ali, ou se você passou porque alguém ajudou. Aí é que vem a questão que nós podemos arrumar um jeito de explicar isso. No caso, nós temos que ter... Isso são coisas que muitas das vezes levam uma eternidade para explicar. Entendeu? Quando alguém te ajuda, você não passou só. Quando você passou só, você usou seus estímulos, a sua compreensão, para você vencer tal tarefa. Está entendendo? Quando alguém te ajuda, você então está debaixo da graça de alguém. Nesse caso, vamos louvar e exaltar o nome santo do Senhor, porque é Ele que é digno de toda essa honra e de toda essa glória. O esforço é seu e deve permanecer nesse esforço, porque você vê que Tiago vai te alimentar com uma crítica muito interessante, que ele diz: adúlteros e adúlteras. Não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então é muito interessante você observar que a crítica, ela também tem um efeito construtivo na sua vida. Tiago, quando escreve, ele aborda esse ponto de vista, mostrando onde é que estaria uma das maiores inimizades do seu interior. E por que estava havendo essa guerra? Como ele menciona, de onde vêm as guerras? E peleja entre vocês. São todo mundo irmão, são todo mundo preso, são todo mundo em Cristo, uma nova criatura. Qual é o problema? Qual é a dificuldade para entender que estamos vivendo em Cristo e estamos aguardando a liberdade única? Hã? É isso aí, é isso aí, isso aí. Olha, o assunto é levado a muita distância. Poderíamos levar um tempo suficiente para aqui, mas para você simplesmente entender esse processo único e cadavérico. Por que cadavérico? Porque são coisas mortas que nós vamos apresentar na expressão do Tiago. Viu que ele diz? Adúlteros e adúlteras. É uma carta que ele manda essa carta para a igreja da Ásia. E está havendo um rebuliço, está havendo um problema lá. Então você tem que chegar com humildade. Alguém te ajudou a chegar ali, chegar nesse ponto de estar em Cristo. A graça lhe favoreceu esse privilégio. O juízo todo-poderoso permitiu você chegar. Você está por digno. Daqui para frente tudo é vitória. Não existe problema, não existe empecilho. O motivo que te levou você estar hoje atrás das grades, preso, condenado, longe da sua família, é um motivo que você vai levar e analisar o que você enfrentou para chegar até essa cela, onde você daí está sentado. Quem sabe o que passa depois, uma vez que foge, uma vez que a polícia pega, uma vez que chega na delegacia, uma vez que rola o processo, uma vez que depois de gerar processo você é transferido para uma outra delegacia, quem sabe outra delegacia, quem sabe outra delegacia, e cada estadia de uma delegacia para uma outra delegacia, de um ponto para um outro ponto, é um processo doloroso, tanto no corpo quanto na mente, até você chegar dentro de uma cela onde você vai estar preso, ou seja, casa de detenção. A casa de detenção, na realidade, é o presídio, por exemplo, aqui em Salvador ou em qualquer estado. Casa de detenção está dizendo que é deter você até ter um direcionamento do seu processo. Acabou. Então ali vão, joga ele lá, é tipo um experimento, né? Joga ali e vamos agora julgar e vamos analisar o comportamento desse cidadão. E fica todo mundo de olho em
você. É assim que funciona. Todo mundo vai querer dar uma opinião a seu favor. Claro, é evidente que contra também. E você vai agora escolher. Pelo que você já passou para chegar ali, é muito fácil tolerar. Tolerar quem não está com arma, tolerar quem não vai poder te bater, tolerar quem não vai... Mesmo que essas pancadas sujas, elas são sempre no sentido preso uma régua para te aprumar. Filho do homem, eu te dei por atalé sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisar, pronto, agora você já tem atividade. Vamos voltar para a condicional? A condicional ela vai te favorecer que dentro do regime que você está recebido, mudança de regime, ali será imposta uma outra requisição ao juiz, onde o juiz vai analisar o seu comportamento. Claro que você não vai chegar lá e pedir. Você chega lá, tem um tempo de estadia para que o seu advogado entre com o processo e peça agora mais um motivo do cumprimento desta pena. Ele vai pedir agora a liberdade condicional. E é esse ponto que eu paro aqui. É esse ponto que eu paro em Romanos e fico aqui. Porque nós estamos em uma liberdade condicional. A propósito, Pai do Senhor, estamos juntos nesse processo. Junto na liberdade condicionada. Podemos tudo e nada podemos. Desejamos tudo, mas nada desejamos. Nada podemos desejar. Temos que ter cautela. Temos que ter um procedimento de comportamento que nos leva a entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É exatamente aí que entra o processo, que você vai entender os seus impulsos carnais, os seus efeitos, o seu comportamento, a sua... Isso não é hora de você olhar quem está do seu lado. Claro, você tem um olho, você vai olhar. Mas o mais interessante é você analisar a sua conduta para poder viver a causa. Tá certo? Você é comigo e eu sou com você. Você me vê e eu te vejo. Então eu quero deixar para você esse conselho muito forte que aqui Tiago nos deixou. Tá certo? Sede vigilante. Porque quando ele diz que a liberdade ela é provisória, ela é assistida, então você vai entender que você está sendo assistido por alguém. Alguém está lhe assistindo. E quem será? E quem pode ser? Bem, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Diz que tudo se fez novo. Aproveite essa oportunidade, lembrando que todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo convém. Você tem direito a tudo, mas tem que analisar. Até dentro da congregação que você vai estar hoje. É muito importante você entender o que você está fazendo, o que você vai fazer. A sua chegada, vão criar hábito, ali vão conhecer. E essa liberdade condicionada é uma liberdade que lhe dá a condição de você viver aí para sempre com Cristo. Você vai ter que escolher isso. Aí você não bebe, não fuma, não se prostitui, não adultera, não mata, não rouba, não furta. Pode tudo acontecer também. Mas você aí tem um livre-arbítrio. Aí você já não vai condenar a ninguém. Simplesmente você vai ter que viver de uma maneira sóbria e inteligente. Porque ainda estamos no mundo. E quando nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a paixões infâmias, as coisas desse mundo.
E por isso é muito bom entender que é uma liberdade provisória. É uma liberdade porque o próprio Jesus Cristo, ele salva você, ele lhe santifica e o justifica perante o Pai. Tem até um menino do grupo Logos que eu admiro muito, 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 muito. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Reflita. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o ajude e apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção. E não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberana graça me escolheu. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra ao homem morto o seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, e o arranque de onde está, e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, e não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberana graça me escolheu. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Entende? Então essa é a tua vitória. E só assim você vai entender. Esse período último, esse período da liberdade condicional, é tudo que nós precisamos. Porque é daqui que nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Tá certo? Ó, foi bom ter estado com você até esse presente momento, mas nós voltamos a se encontrar por aí. Tá certo? Tchau.